Se você está chegando agora de paraquedas nesse canal, meu nome é Tati Ferreira, sou a mãe da Clara e aqui a gente fala muito sobre relacionamento, sobre maternidade, sobre comportamento de uma maneira geral. E eu tô dizendo isso tudo para te convencer a se inscrever, ficar aqui e apoiar o tipo de conteúdo que a gente faz, que é muito rico, muito valioso pra gente discutir várias coisas e falar sobre temas muito tabus, inclusive. O tema de hoje não é tão tabu assim, porém, talvez ele te faça começar a perceber algumas coisas, se você é mãe e pai, principalmente, se você convive com criança também, que você não tinha reparado antes. Já clica no joinha e vamos pro vídeo. Nesse vídeo aqui que tá nos cards, onde eu respondi algumas perguntas que vocês enviaram pra mim, eu falei que tinha muita vontade de fazer um vídeo falando sobre o choro e sobre a frustração e o quanto isso é a coisa mais difícil pra mim nessa história toda da maternidade. E aí eu resolvi juntar esses dois temas e vamos falar sobre essas duas coisas aqui. Você já reparou o quanto as pessoas têm medo de choro de criança? É uma mistura de medo com apavoro, sabe? Meu pai, por exemplo, ele adora criança, ele ama de paixão, ele era tipo uma Felícia de criança. Só que quando a Clara era bebê, e até mesmo hoje em dia que ela já tá maiorzinha, se ela abre a boca a chorar perto dele, parece que ele esquece com magia, ele esquece como ser um ser humano normal e fica apavoradíssimo. E o que eu reparei ao longo desses 2 anos e pouco da Clara nesse mundo, é que a maioria das pessoas tem isso em diferentes escalas. Tem gente que simplesmente devolve a criança pra você quando ela começa a chorar, a outra pessoa fica tão apavorada que ela começa a gritar mais alto do que a criança tá chorando pra tentar distrair a criança e só piora a situação, porque aí fica a mãe com uma pessoa gritando do lado, a criança chorando e não tem como contornar a situação nenhuma. E eu até ouso dizer que a coisa que faz com que a gente, pai e mãe, fique mais estressado é o tal do choro. Principalmente quando a gente já consegue perceber que aquela criança tá chorando de birra, né? De manha, de luxo, pra chamar a atenção. Mas também naqueles momentos em que a criança tá chorando de desespero, a gente fica muito apavorado e desesperado e estressado porque você quer resolver o problema dela para que ela não sofra mais. E é aqui que eu encontro outro ponto do assunto que eu queria falar com vocês, que é a frustração. Nesse momento que a Clara tá, quase 2 anos e meio, eu comecei a perceber que a minha maior dificuldade com a maternidade vai ser frustrar a Clara. Isso porque, aí é uma opinião pessoal, é coisa minha, não sei se vocês pensam a mesma coisa, inclusive compartilhem com a gente aqui nos comentários se você acha isso do mesmo jeito que eu ou se você pensa diferente, que é que eu acho que ela tá na hora de começar a se frustrar e não fazer apenas as vontades dela o tempo inteiro, para que ela comece a entender que o mundo não é uma fantasia em que todos os desejos e vontades dela vão ser realizados o tempo todo. Dá pra traduzir isso que eu tô te dizendo com um exemplo que eu tenho certeza que você vai se identificar, que é: mais tarde a gente compra, sabe? Quando você andava com a sua mãe e aí você queria, sei lá, um pirulito ou um presente, um brinquedo em alguma loja e ela falava, na volta a gente compra, mais tarde a gente compra, e te frustrar de um jeito que você não ia ficar chorando, mas você ia compreender depois? Então, eu considero que a gente já está nessa fase com a Clara com diferentes coisas. E é um conflito interno um tanto quanto complicado para mim às vezes. Porque enquanto ser humano, eu fico pensando, meu papel enquanto mãe é educar, frustrar, fazer ela perceber que o mundo não está girando em volta do umbigo dela, mas ao mesmo tempo proteger ela, dar carinho e dar suporte quando ela se sentir frustrada. Mas como que você consegue fazer essas duas coisas quando você é a pessoa que frustra? E ao mesmo tempo, que é necessariamente uma coisa que vai frustrar num nível que vai educar ela, mas que não vai prejudicar. E aí, enquanto ser humano, às vezes eu me pego pensando umas coisas do tipo, Clara quer almoçar hoje assistindo TV na sala. Eu, Tateane, 33 anos, no auge da minha adolescência, penso que, almoçar vendo TV não é lá um grande problema. E aí eu, Tateane, mãe que preciso educar essa criança, já penso o seguinte, não, mas se eu liberar ela para almoçar na frente da TV hoje, ela vai querer almoçar na frente da TV todo dia. E o lugar de comer é na cozinha. Eu quero ensinar para ela que a gente come todo mundo junto na cozinha, que é um momento feliz, que é um momento em que a gente está compartilhando as nossas coisas, onde a gente conversa e etc. Você entende o que eu tô querendo te dizer? Não? Você não entende? É sério? O pensamento é tipo assim, cara, tem tantas coisas que ela poderia sim fazer, por que não? Mas ao mesmo tempo eu preciso frustrar ela com isso, porque dessa maneira ela não vai virar uma criança que vai ser deseducada, mal criada, é a palavra certa, na verdade. Até porque se ela for uma criança mal criada, mal educada, ela vai sofrer muito na convivência dela com a sociedade de uma maneira geral, até com as pessoas mais próximas com que ela convive. Porque, né, no geral, a grande galera, o pessoal de uma maneira geral, quem não é pai e mãe, até quem é pai e mãe, às vezes acha também, não vou negar isso pra vocês aqui não. Criança é um bicho que, meu Deus, tem energia demais, chega a ser chato, cansativo, estressante em vários momentos. Agora você imagina quem não tem essa obrigação e esse amor de pai e mãe. Vai
achar isso de uma criança, principalmente se ela for mal criada. E é daí que eu acho que essa história da criação e do respeito e de impor, da responsabilidade, e é daí que eu acho que a responsabilidade que a gente tem de frustrar, de impor, de ensinar, umas coisas bestas às vezes, por exemplo, anda de chinelo. Eu penso lá no fundinho, qual que é o problema mesmo dessa criança andar descalço vez ou outra, gente? Problema nenhum, deixa a menina dar os rolês dela descalço por aí. Eu mesmo ando descalço pra tudo quanto é lado. Mentira, hoje em dia eu uso chinelo. Mas durante muito tempo eu gostava muito de andar descalço. E aí, é porque pega um resfriado, é porque não sei o quê, porque... Andar descalço por si só não causa resfriado em ninguém. Mas daí, se eu deixo ela andar descalço o tempo inteiro, eu posso em algum momento causar o resfriado nela. Quando ela tiver com a imunidade baixa, eu pegar um sereno e aí junto descalço, entendeu? E aí você precisa ficar nessa vigilância eterna e lidando com esse conflito eterno inteiro de onde vou frustrar, onde não necessariamente preciso frustrar e onde eu tô frustrando e não precisava. E além disso ainda tem um outro que é como que eu vou frustrar de um jeito que não vai traumatizar ela. Porque tem hora que a gente tá estressado e já falou 42 vezes pra criança fazer exatamente a mesma coisa e ela não faz e você tá perdendo a paciência e você fica bufando por dentro e pensando, meu Deus, minha vontade agora era só gritar e falar pra ela, senta e faz essa merda aqui. Mas esse não é o jeito que eu gostaria de tratar ela, até porque eu quero ensinar pra ela que a gente age com ela com respeito e que a gente cumpre as promessas que a gente faz pra ela, porque na minha concepção, children see, children do. Então, se ela vê a gente fazendo certa coisa, ela vai fazer por conta própria. Se ela vê a gente agindo com respeito, levando em consideração o que ela pensa e o que ela sente. Como que vocês lidam com isso, hein? Você aí que é pai, mãe, tio, avó, pessoa responsável por ajudar a criar uma criança, porque eu já falei aqui algumas vezes também que é necessário uma aldeia inteira, né? Toda uma comunidade para ajudar a criar uma criança. Como que você lida com isso no seu dia a dia? Sabe uma outra coisa que eu quero muito falar aqui? É sobre medo. Mas isso eu vou deixar para um outro vídeo. Sabe essas pessoas que ficam causando medo na criança ou incentivando que ela tenha medo de um tipo de inseto ou qualquer coisa parecida? Vamos falar sobre isso no próximo vídeo? Acho que vai ser bem legal pra gente questionar algumas coisas que a gente faz e até para eu fazer essa sessão de terapia com vocês aqui sobre a maternidade. Então se inscreve que daqui uns dias, num domingo qualquer, a gente vai ter outra sessão do Materna aqui, onde a gente vai estar falando sobre medo. Não esquece de dar o joinha, porque dessa maneira mais pessoas conhecem esse conteúdo foda e a gente vira uma comunidade gigantesca. É isso, falou pra vocês.